Todos os povos se comunicam através de uma língua que consideram única. Falam sobre sentimentos, ideias e histórias, usando feições, gestos e sons. Sons esses que são ordenados de maneira única, mas usando estratégias que são mais comuns do que podemos imaginar. A Ásia é lar de vários desses povos com línguas únicas e estratégias compartilhadas. O que essas línguas têm em comum entre si e no que elas diferem? O que essas línguas compartilham com o português? Entender mais sobre as línguas do continente nos ajuda a entender não só a região, mas também a compreender o que faz de nós humanos. Feito pelo linguista e coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos da Universidade de Brasília, Marcos Tanaka de Lira, começa agora mais um capítulo do minicurso Línguas Asiáticas e Universais Linguísticos. Olá! Começa aqui o segundo dia do minicurso Línguas Asiáticas e Universais Linguísticos. Hoje a gente vai falar sobre uma introdução à fonologia e à fonologia das línguas asiáticas. Preparados? Então vamos primeiro fazer uma brevíssima introdução à fonologia. O que é fonologia e o que não é fonologia? O que é o alfabeto fonético internacional e como é que a fonologia de alguma das línguas asiáticas que a gente vai focar? Antes, contar uma história sobre a importância de você saber um pouquinho sobre a fonologia e que provavelmente você já sabe. Bom, Ken Kashiwahara foi o primeiro jornalista americano de origem asiática a trabalhar como correspondente internacional. Mandaram ele para onde? Para o Vietnã. E aí ele começou a falar sobre a guerra. Só que a guerra não foi exatamente das melhores para os americanos. Eles precisaram abandonar a cidade de Saigon. E nisso, quando você teve a queda de Saigon, ele precisava ser evacuado junto com os americanos. O problema é o seguinte, se você prestar atenção na primeira coisa que eu falei, não era comum você ter jornalistas americanos de origem asiática. Então, como que ele ia dizer que ele era americano? Ele podia muito bem se passar por vietnamita, e isso ia ser um problema para ele lá. A solução dele era mostrar fluência na pronúncia, domínio da língua e conhecimento da cultura americana, dizendo que os Los Angeles Dodgers tinham ganho o último torneio de beisebol. Então, vamos começar primeiro com os sons comuns nas línguas europeias, na qual eu estou incluindo o português, mesmo nesse momento eu estou falando isso a vários milhares de quilômetros da Europa. As consoantes tendem a ser pronunciadas com o ar sendo soprado para fora. Existe uma tendência de contraste de vozeamento das consoantes. Tudo bem? Então você sempre fala expulsando o ar dos pulmões e você tem uma tendência nas consoantes de você diferenciar pá, na qual você não tem uma vibração das cordas vocais, e ba, onde você tem sa, za, fa, va. Tudo bem? Você também não tem tom como uma coisa que seja importante. Você não teria uma palavra como Ásia e Ásia. A gente entende, no mesmo caso, como sendo a mesma palavra. Em uma língua ou outra da Ásia pode até ter uma exceção, mas a tendência é essa. E aí a gente vai precisar ver como a gente vai confirmar isso. Como? A gente vai então ter que usar algumas ferramentas importantes. Uma delas é o alfabeto fonético internacional. Está aparecendo aqui na sua tela agora algumas tabelas com umas letras bastante engraçadas, não é? E esse alfabeto ele é usado para poder descrever todas as línguas naturais. Se alguém consegue falar um som, esse alfabeto tem que conseguir descrever esse som. É um alfabeto que tem letras, como você pode reconhecer, e diacríticos. Tudo bem? É como se fossem os acentos. Quando você não puder usar suas letras, você usa esses diacríticos e eles resolvem o nosso problema. E é esse alfabeto que a gente vai usar sempre que for possível. E eu aconselho você a aprender ele, porque os linguistas usam bastante esse alfabeto para descrever diferentes sons. Tudo bem?
Então, conceitos e ideias que vão ser importantes. A diferença entre fonética e fonologia. Percebe que eu estou falando o tempo todo aqui sobre fonologia e o nome desse alfabeto é o alfabeto fonético internacional, não o alfabeto fonológico internacional. Então vamos lá. O que não é fonologia? Ou seja, o que é fonética? A fonética estuda os sons fora de contexto. Como assim? Quando você conversa com um primo de muito longe e ele tem uma pronúncia diferente da sua, você pode perceber que você tem palavras que ele pronuncia de um jeito, que você pronuncia de outro, mas os dois se entendem. Por exemplo, se eu digo porta, se eu digo porta, se eu digo porta e se eu digo porta, você entende, nos 4 casos, a mesma coisa. É aquele objeto que costuma dividir os cômodos de uma casa que você pode abrir ou fechar. Porta, porta, porta e porta são a mesma palavra para os falantes de português. Mas percebe que os sons ra, ra, ha e ra são um pouquinho diferentes um do outro. Essa é uma diferença fonética no português, tudo bem? Você não faz diferença entre um e outro, então isso não entra na fonologia do português. A fonologia estuda o sistema das línguas. Quando você conversa com um estrangeiro, ele pode pronunciar as palavras de maneira diferente. Por exemplo, avô e avó, ele pode acabar falando avô nas duas. E isso pode dar algum problema na hora de conversar, tudo bem? No lugar de falar porta, ele pode acabar falando porta. Felizmente, nesse caso, não existe uma palavra porta em português, você entende o que ele quer dizer, mas se ele tenta falar avô e avó como avô e avô, é um pouquinho complicado. Essa é uma diferença fonológica, porque o contraste entre o e o é relevante na língua portuguesa, é relevante para o sistema de sons da língua portuguesa, ou seja, é importante na fonologia do português. Então, o que é e o que não é um fonema? Fonema, então, são esses sons que a gente pode contrastar e que são importantes. Por exemplo, par e bar. Tudo bem? São 2 palavras diferentes em português. Par, 2, bar é onde você vai tomar as bebidas. Então a gente sabe que P e B são 2 sons diferentes em português. Tá legal? Geralmente a gente escreve os fonemas, que são esses sons que fazem diferença, entre essas chavezinhas aí, bonitinho e tudo mais. Agora, pai e pai, entre barras, aliás, desculpa. Par e bar são 2 palavras diferentes em português. A gente sabe disso porque se eu falo, eu vou para um par. Você vai para um par de quê? Você vai para um par de lugares e eu vou para um bar. São 2 frases completamente diferentes. A gente sabe que, então, P e B são sons diferentes, ou seja, fonemas em português. Geralmente, você faz essa distinção em português e eles aparecem descritos, os fonemas, entre barras nas descrições linguísticas. Agora, se você chega e fala pai e pai, são a mesma palavra em português, tudo bem? Se eu falo que eu quero falar com meu pai, se eu falo que eu quero falar com meu pai, nos 2 eu estou falando, com o patriarca da família. Percebe que em português a gente não tem essa diferença, mas em tailandês você tem. Por exemplo, não estou prestando atenção para tom, tudo bem? Se eu falo pai em tailandês, pode ser para placa, rótulo. Pai pode significar perder. Ou seja, esse som é importante aí. Esses sons, mas se você falar pai e bai em tailandês, não vai exatamente causar muita diferença de entendimento. Ou seja, 2 sons que são diferentes em tailandês não são diferentes em português e vice-versa. Ou seja, as línguas têm fonemas diferentes ou sistemas fonológicos diferentes. Vamos dar uma olhada então sobre os sistemas fonológicos de algumas das línguas da Ásia? Coreano. A língua coreana tem de 9 a 10 vogais, dependendo do falante. Tudo bem? Tem alguns falantes que pronunciam algumas vogais como se fosse um ditongo. E você também tem a diferença entre E e E, que tem desaparecido na Coreia do Sul
mas não na Coreia do Norte. Então você tem aqui, tá, uma figura que mostra mais ou menos como é a posição dessas vogais na boca. Tá? O I fica mais para frente. Se você for falar, imagina que está alguém falando de lado. O I está mais para frente, o U está mais para trás, o E está mais para frente, o O está mais para trás. Tá? A gente não vai ter muito tempo de falar sobre isso hoje, mas se você der uma olhada no alfabeto fonético internacional, dá para enxergar direitinho. O coreano tem uma posição um pouquinho diferente nas consoantes do que em português. Em português a gente tem a diferença de surdo e sonoro, não é? E em coreano você tem 3 oposições. Você tem as consoantes, né, não aspiradas, as consoantes aspiradas e as consoantes tensas ou glotalizadas. Tudo bem? Eu acho que é muito melhor nessas horas a gente colocar um nativo para falar com vocês. Então, dá uma ouvida aí e percebe como o primeiro conjunto de consoantes é diferente do segundo, que é diferente do terceiro. Preparado? Ouve. 그, 드, 브, 스, 즈, 치읓, 키읔, 티읕, 피읕, 끄, 뜨, 뿌, 스, 즈. Tá? A diferença entre esses 3 tipos é que neles só os primeiros tendem a ser sonorizados em certos ambientes, tudo bem? Então o P pode, né, soar como B, o T soar como D. Japonês. O japonês tem 5 vogais que podem ser curtas ou longas, tudo bem? Se você chega e fala kita em japonês, por exemplo, kita, são palavras diferentes. Percebe que não é a sílaba tônica, tá? Se eu chego e falo kita, em português eu falei a primeira vogal como se fosse a sílaba tônica. Kita. E kita, em japonês também são palavras diferentes, porque a adoração vocálica é importante aí. Kita significa norte ou veio, e kita significa escutou ou perguntou, tudo bem? A vogal U, ela só é arredondada em alguns dialetos, geralmente é pronunciado comprimido, né, como se fosse U. Em japonês possui o que a gente chama de acento tonal, né? O que isso quer dizer? No lugar de você ter o tom em uma sílaba só, você tem em cada pedacinho da palavra, que é chamado mora, e a palavra como um todo tem um acento, tá? Por exemplo, a gente vai ouvir agora então um falante fazendo diferença entre as palavras, mostrando como exemplo. Hashi, hashi, ima, ima, kaki, kaki, sake, sake, nihon, nihon. Assim como o português, em japonês você tem um contraste entre as consoantes surdas e as consoantes sonoras. Tá? E você também tem entre as fricativas surdas e as fricativas sonoras, ou seja, P e B, C e Z. Contrastam em japonês. A. Vietnamita tem o que a gente chama nas consoantes de consoantes inclusivas, que são consoantes nas quais a gente coloca o ar para dentro e não para fora, como a gente está acostumado. Então você tem, por exemplo, sons como aba, aga, tudo bem? O D, ele soa um pouquinho diferente, porque não está colocando o ar para fora, está colocando o ar para dentro. Tá? Isso é bastante comum nas línguas do mundo. Você pode fazer isso com outras consoantes também. H, no lugar de falar H, tá? Você pode colocar para dentro o som. Tá? No caso do vietnamita, isso acontece com o B e com o D, no qual você puxa o ar para pronunciar essas consoantes e não expulsa. Vamos dar uma olhada, então, em alguns universais em fonologia. Quais são as características que a gente viu, né, no início do dia e que são comuns? Vamos dar uma olhada? Por exemplo, em algumas línguas, a gente falou sobre contraste de vozeamento entre P e B, C e Z. Mas em alguns outros casos, a gente não falou sobre isso.
Quão comum é isso ou não na Ásia? Tudo bem? Você tem aqui um levantamento de 577 línguas feitas por Ian Madison, também no World Atlas of Language Structures, tudo bem? Todos esses exemplos que tiverem esse mapinha aqui do lado vêm desse mesmo site, tá? Você pode entrar, wals.info, tem um monte de levantamento lá, tem um livro também, se você puder dar uma olhada. E são vários levantamentos feitos por diversos autores. Vale bastante a pena para você aprender um pouquinho mais, né, o que eu não consigo colocar só em 15 minutos de vídeo. Você pode olhar lá e gastar meses e meses e meses lendo. Tudo bem? No caso do contraste do vazamento, então, línguas que não fazem contraste entre nem P e B, nem C e Z. 182 línguas das 567, né, que o Ian Madison olhou, ou seja, 32,1, quase um terço. Línguas que só fazem essa diferença nas oclusivas, os sons em que a gente fecha completamente, né, a saída de som, ou a entrada, como a gente viu, né, em vietnamita. Então, que faz diferença entre P e B, T e D, um terço das línguas tem essa. Só nas fricativas, línguas que só fazem diferença, né, entre C e Z, mas não nas outras. 7%. E línguas que fazem isso tanto nas oclusivas quanto nas fricativas, né, você tem aí 27%, 28% quase. E aqui você tem o mapa um pouquinho maior. Sempre que você quiser, pode ir pausando o vídeo para enxergar com mais calma. Outra diferença também que pode ser curiosa é a questão da estrutura silábica. Se você for olhar a estrutura silábica do português, a gente consegue falar coisas como transportadora. Não parece uma coisa estranha, né? Se você olhar, mas tem muita consoante junta. Dependendo, né, do estrangeiro que for tentar falar português, pronunciar alguma coisa como transportadora é extremamente difícil. Ele vai colocar alguma maneira de quebrar esses encontros consonantais que a gente tem em português. Falar alguma coisa como transportadora, por exemplo. Os japoneses tendem a fazer alguma coisa como isso, né? Então, você tem línguas que só aceitam você ter consoante e verbo, tudo bem? Línguas que você pode até ter duas consoantes, né, dependendo do que for o caso, ou uma consoante no final. E você tem línguas que aceitam uma estrutura silábica mais complexa, como é o caso do português, né? Como fica nas línguas do mundo, então, e nas línguas da Ásia em específico? Percebe que estruturas mais complexas, como é o caso do português, por exemplo, elas acontecem bastante, né, na região do subcontinente indiano, né, mais para o oeste do continente. Agora, quanto mais você vai indo para a região do Pacífico, você tem uma tendência de estruturas um pouquinho mais simples. No caso, né, o que se chama nesse levantamento de estruturas silábicas moderadas, na qual você tem consoante, vogal, consoante, ou duas consoantes no início, né, e uma vogal, que de longe é o tipo de sílaba mais comum no mundo. No levantamento aqui, 56% das línguas tinham esse tipo mais moderado, 31% tinham um tipo mais complexo e 12% só tinham consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, né? Então, percebe que você tem essas diferenças, por exemplo, né, também entre as línguas, e elas tendem a ter uma aglomeração regional também, dependendo do tipo, né? Aqui o mapa maior. Tons. Geralmente, quando a gente fala de línguas asiáticas, a primeira coisa que você pensa é nos tons, né? Você lembra, né, de que você viu uma aula de chinês em que você tinha que fazer diferença de 4 tons, porque senão
você chamava o cavalo de mãe ou a mãe de cavalo. Pois é. Então, o quão comum são de fato esses tons nas línguas da Ásia? Bom, eles só são comuns basicamente no Sudeste Asiático e nas línguas da China. Percebe que você tem uma parte aqui em branco de línguas que não tem nenhum tom, nenhum sistema tonal. Você tem algumas línguas aí em rosa, em que você tem um acento tonal, como é o caso do japonês, em que você faz diferença de ame, que significa chuva, e ame, que significa balinha, doce, né? E cada sílaba, por assim dizer, na verdade são moras em japonês, mas cada parte tem um tom, né? E as que você está acostumado, por exemplo, com tons, que é um sistema tonal mesmo, você tem ma, 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 ma. Elas geralmente estão na parte da Ásia, aglomeradas, né, focadas na parte do Sudeste Asiático e da China. E geralmente, quanto mais para o sul da China, mais tom. Mandarim tem 4 tons, cantonês tem muito mais. E nas línguas do mundo não é tão comum assim. As línguas sem nenhum tipo de tom são 58,7%, línguas com acento tonal 1/4, e línguas que têm sistema tonal propriamente dito 16,7%. Aqui tem um mapa maior. E agora vamos começar então a fazer uma coisa que seria mais do interesse de um tipólogo. A gente olhou as sílabas, a gente olhou os tons. Será que línguas com os tons têm sílabas mais simples? Porque afinal de contas você faz diferenças com vários tons, você não precisaria de tanto enquanto consonantal, não é mesmo? Será que eles têm menos sons nessas línguas? Pois bem, a gente pode cruzar os dados que estão disponíveis no WALS, né, o World Atlas of Language Structures, que eu comentei para vocês, o wals.info, wals.info, e fazer essa correlação. Pois bem, qual é a média de consoantes por tipo de tom? As línguas que não têm tom no mundo geralmente têm 22 fonemas consonantais. As línguas que têm acento tonal, como o caso do japonês, têm alguma coisa como 23,3 consoantes. E as línguas com tom têm 26 fonemas consonantais em média. Então as línguas tonais tendem a ter mais consoantes do que a média. Isso não quer dizer que você não pode achar uma língua tonal que tem menos consoantes do que o português, por exemplo. Não é o caso. Mas geralmente as línguas com tons têm, né, em média, mais consoantes do que as línguas sem tom. Mesma coisa com os tipos de vogais. As línguas sem tom tendem a ter 5,58 vogais em média. Tudo bem? No caso do espanhol, por exemplo, tem 5 vogais direitinho. A, E, I, O, U. Tá? No caso do português, a gente tem 12. Tudo bem? Só para chamar a atenção, a gente tem A, E, I, O, U, An, E, I, O, U. A gente faz diferença entre todas essas 12 vogais. Acredita em mim, se você não soubesse já disso antes, depois dá uma olhada direitinho. Nas línguas sem tom são 5,58 vogais, nas línguas com acento tonal 6,28 vogais, e nas línguas com tom você tem 7 vogais em média, ou seja, as línguas com tom elas tendem a ter mais consoantes vocálicas e mais consoantes consonantais do que as línguas que não têm tom. Aí você pode se perguntar, mas será que a sílaba também é mais complexa ou mais simples? Então a gente pode cruzar aqui os dados, né? E dentre as línguas sem tom, tudo bem? A gente está olhando aqui então da esquerda para a direita. Estou começando aqui de baixo para cima, só para facilitar. Primeiro falar de línguas como o português, que são línguas sem tom. 112 línguas sem tom têm sílabas complexas, por exemplo, tá? Que são 40%, né, das línguas aqui sem tom. 135 tem sílabas moderadas e 28 tem sílabas simples. Então, né, daí 100% na linha, tá legal? Percebe, então, que entre as línguas sem tom, sílabas moderadas são
mais comuns. E você tem várias línguas com sílabas também complexas, mas não chegam no mesmo número. Entre as línguas com tom, uma língua com sistema tonal, né, complexo e com uma sílaba complexa, só foram 8 no levantamento, tá, de 471 no total, ou seja, bem pouco, né, uma língua que tem toda essa complexidade, mas as línguas com tons complexos, elas tendem a ter uma estrutura moderada, então você pode ter uma consoante no final da sílaba, né, ou enquanto consonantal no início, né, 2 consoantes e uma vogal, tá? Sendo aí 75%, né, das línguas que têm tons complexos tem uma sílaba moderada. E sílaba simples, né, que só é consoante vogal, mas que tem tom, só são 11. Então percebe que a maior parte das línguas com tons complexos estão aí no meio com sílabas moderadas, né? E é um tipo bem mais comum, percebe 75% das línguas com tons, do que entre as línguas sem tom. E as línguas com acento tonal, elas estão aí como se fosse um estágio intermediário, né, com 63%, tendo sílabas moderadas. Você pode pausar o vídeo e olhar os números que eu estou falando, mas dá para ter uma ideia, mais ou menos, de como está distribuído em geral. E ver, então, você tem uma correlação aqui entre sílaba complexa e tom complexo? Não necessariamente. Tem entre sílaba simples e tom complexo? Não necessariamente. Todos os tipos, né, tanto línguas com tom complexo como as línguas sem tom, elas tendem a ter sílabas, né, de complexidade moderada. Tudo bem? Era isso para hoje. Então, se você quiser conhecer mais sobre o NEASE, tem aqui os links. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho e fazer mais perguntas sobre esse mini curso, tem aqui os links também. Até amanhã!